Sim, Então, boa Sim. noite para todas e para todos. Então, nós damos aqui continuidade ao trabalho da obra Digital Justice, dos autores Ethan Ketch e Orna Rabinowitz-Ein. Hoje nós vamos analisar o capítulo 6 e quem vai nos apresentá-lo vão ser o Guilherme e a Jéssica. A palavra está com vocês. Pode ligar seu áudio, Guilherme. Sim. Boa noite. Cumprimento o professor Dierle e cumprimento também os demais colegas. O capítulo 6, cujo título é Trabalho e Rede de Trabalho, ele trata de uma nova modalidade de trabalho, que é o trabalho virtual. Então, eu inicio a apresentação abordando o que seria esse trabalho virtual. Os autores, eles começam no capítulo 6, apresentando um caso concreto, que é o caso da Melinda. E eu apresento a vocês o contexto que envolvia a pessoa de nome Melinda. Melinda era uma mãe solteira, ela possuía 3 filhos, e ela criava esses filhos na casa da mãe, que era um apartamento pequeno, de apenas 2 quartos. Além disso, Melinda possuía baixo grau de instrução. Melinda trabalhava como secretária, só que ela perdeu seu emprego. E, em razão do baixo grau de instrução de Melinda, pelo fato dela não ter um estudo certificado, ela passou a ter grande dificuldade de inserção no mercado de trabalho. E isso fez com que Melinda se inscrevesse na plataforma Alison. A plataforma Alison, que é um site irlandês, ela oferece diversos cursos gratuitos, são cursos virtuais, tá certo? E aqui eu, por exemplo, menciono que eles oferecem 1.500 cursos, são cursos que emitem certificado, cursos breves, em que a pessoa realiza o curso, cuja duração é reduzida de 2 a 3 horas, a emissão de diplomas, e é um curso personalizado, em que a pessoa se desenvolve no curso de acordo assim, com o seu próprio ritmo. Além disso, eu menciono a título de exemplo, conforme eu observei no site Catraca Livre, do saudoso jornalista Gilberto de Menstein, que o curso Alison fornece, inclusive, a plataforma Alison fornece, inclusive, curso de alemão gratuito. Bom, a Melinda, ela fez, através da plataforma Alison, os cursos de informática e o curso de internet. E tais cursos ajudaram Melinda a desenvolver atividade na condição de trabalhadora autônoma. Na condição de autônoma, Melinda conseguiu uma quantidade significativa de trabalhos virtuais. Ela prestou serviço através da plataforma AMT. Esta plataforma ela fornece diversos serviços de microtarefas. A Melinda, por exemplo, ela desempenhou atividade de revisão e de validação de traduções publicadas na internet. Concomitantemente aos serviços prestados por intermédio da plataforma AMT, a Melinda também prestou serviços através da plataforma TaskRabbit, que é um site de correspondência entre clientes que buscam profissionais autônomos para execução de serviços variados. Então, através da plataforma TaskRabbit, Melinda executou as atividades de faxina, de limpeza de veículos e de secretariado. Acontece que esses serviços remuneravam mal, de modo que Melinda teve que buscar uma nova fonte de renda. Então, Melinda, embora não possuísse carro, não possuísse veículo, ela se inscreveu no Uber e passou a trabalhar no Uber com um carro que uma amiga a emprestou. Bom, Melinda, que já vivia uma situação de grande dificuldade,
acabou sofrendo um acidente dirigindo o veículo da amiga no exercício de uma atividade como motorista de Uber. Melinda colidiu com o carro que estava parado e isso ocasionou perda total em ambos os carros. E em razão desse incidente, aí que surgem diversas situações que ilustram os novos desafios que esse novo ambiente de trabalho irá trazer. Bom, em razão do acidente de veículo sofrido por Melinda, tanto Melinda quanto a proprietária do carro tiveram uma série de problemas. O seguro recusou a cobertura a respeito da cobertura dos danos ocasionados em razão do acidente. O motivo da recusa se deveu ao fato de que a apólice de seguros contratada pouco antes do acidente previa que a proprietária do veículo não utilizaria o veículo para fins comerciais. Agora, como ela emprestou o veículo a Melinda, a seguradora entendeu que, pelo fato da proprietária ter optado por um seguro para fins pessoais, não deveria haver a cobertura em razão de acidentes ocorridos no desempenho de trabalho. Então, o primeiro problema surgido aí, nessa situação vivenciada por Melinda, foi relacionado à recusa de cobertura por parte da seguradora. Além disso, a seguradora acusou Melinda e a proprietária do veículo de fraude, tendo em vista que a proprietária do veículo, pouco antes do acidente, ela havia feito uma declaração a pedido da seguradora em que ela informava que o veículo não era utilizado para fins de trabalhos relacionados ao Uber. Então, como ela disse que não utilizava o veículo para trabalhar com Uber, e como a amiga dela acabou se acidentando com o carro, exercendo uma atividade relacionada ao Uber, a seguradora entendeu que houve fraude por parte da proprietária do veículo. Bom, mas as dificuldades não pararam por aí. A proprietária do veículo também encontrou dificuldades de obter a reparação do carro através de um seguro fornecido pelo próprio Uber. O Uber possui um seguro, fornece cobertura parcial apenas de danos ocasionados no exercício da atividade profissional. Acontece que, para que o Uber faça essa cobertura parcial, o Uber exige que a seguradora seja previamente comunicada. Bom, além das dificuldades encontradas em razão da burocracia relacionada à fruição do seguro fornecido pelo Uber, houve ainda um outro problema enfrentado pela proprietária do veículo e se relaciona a um problema enfrentado perante o Departamento de Veículos Motorizados. Inicialmente, o veículo envolvido no acidente, ele havia sido registrado como veículo para fins pessoais. E como na ocasião do acidente o veículo estava sendo utilizado para fins comerciais, a proprietária do veículo também encontrou dificuldades para alterar o cadastro que ela havia feito previamente nesse Departamento de Veículos Motorizados. Bom, através da exposição das situações vivenciadas por Melinda, nós podemos observar que essa nova realidade de trabalho, ela ilustra algumas questões. Então, o autor, ele destaca os seguintes fatos, que a história de Melinda ilustra uma série de novos tipos de relação de trabalho. Então, Melinda, exercendo esse trabalho virtual, esse trabalho online, ela passou a desempenhar atividades através do site AMT,
ela passou a desempenhar atividades através de um site em que ela era contratada para fazer atividades diversas, como faxina, como trabalho de secretariado, e também a história de Melinda ilustra uma nova modalidade de trabalho, que é esse trabalho exercido através de uma plataforma como o Uber. Os autores também destacam o seguinte, que a história de Melinda, ela ilustra como a relação tradicional entre o empregador e o empregado, como ela é substituída pela relação autônomo-cliente. Essa relação tradicional que envolve o empregador e o empregado, a partir dessas novas relações de trabalhos virtuais, ela é substituída por uma relação composta por um autônomo e pelo cliente. Então, isso é uma modificação em relação ao que se conhece em torno das relações de trabalho. Além disso, é salientado no capítulo 6 que, na relação de trabalho autônomo-cliente, ocorre que, na relação autônomo-cliente, a distinção entre trabalho online e trabalho offline nem sempre é clara. E a gente consegue perceber isso quando a gente analisa os serviços prestados através da plataforma TaskRabbit. Por exemplo, Melinda exercia as atividades de faxina. A atividade de faxina é uma atividade realizada num ambiente offline. A pessoa vai à casa em que o serviço será exercido e executa o serviço. Isso possui uma característica offline. Agora, a pessoa é contratada por intermédio de uma plataforma. E essa contratação, através da plataforma, se dá em um ambiente online, em um ambiente virtual. Em relação ao Uber, é a mesma coisa. O cliente contrata o serviço de Uber por intermédio de um aplicativo, ou seja, é um ambiente online. Por outro lado, o serviço propriamente do Uber é exercido em caráter offline. A pessoa vai, pega o cliente e leva o cliente até o local em que ele deseja ir. Então, aí haveria uma mistura entre o trabalho online e o trabalho offline. Além disso, os autores destacam, a partir da história de Melinda, que, com a disseminação de novas tecnologias, há uma alteração entre a seguinte realidade. Aqueles trabalhos físicos que eram desempenhados em diversos países, com a disseminação das novas tecnologias, eles passam a ser disseminados através de trabalho online e eles podem ser executados nos locais mais diversos. Então, ocorre uma alteração. Antes, alguns países que ofereciam mão de obra barata forneciam trabalhos físicos. E com a disseminação das tecnologias, esses trabalhos passam a ser executados virtualmente e podem ser executados de locais diversos. Bom, o autor também destaca que a tecnologia está cada vez mais associada ao trabalho. Até trabalhos bem singelos acabam envolvendo alguma tecnologia. Por exemplo, se a pessoa leva um sapato para ser consertado, é possível que haja a utilização de um cadastro eletrônico para que o prestador de serviço tenha um controle sobre os dados do cliente. Então, a gente percebe que, mesmo aqueles trabalhos que são classicamente trabalhos manuais, atualmente, com a disseminação da tecnologia, esses trabalhos também passaram a associar a utilização da tecnologia no exercício da atividade. Bom, uma outra questão a ser destacada é a respeito do trabalho remoto. Bom, o autor salienta que, com a utilização dos meios tecnológicos, passou a ser possível a realização do trabalho remoto, o trabalho em home office.
E isso traz também uma série de vantagens e desvantagens. Quais seriam as vantagens, por exemplo, do desempenho de um trabalho em ambiente de home office? Por exemplo, há a facilitação para que o trabalho seja executado por pessoas, por pais que sejam solteiros, por pessoas que apresentem deficiência ou por idosos, por casais cuja sede de trabalho se localiza em cidades diversas. Então, imaginem, o sujeito é solteiro e é pai. Ele precisa ficar próximo do filho ou da filha e, caso ele tenha que sair de casa para trabalhar, isso trará certas dificuldades. Agora, se ele pode desempenhar o trabalho no próprio ambiente doméstico, isso permite que ele desempenhe o papel de pai e, ao mesmo tempo, que ele execute sua atividade profissional. Além disso, uma outra vantagem que os autores destacam a respeito do trabalho remoto seria o fato do trabalhador não gastar tempo com deslocamento até o local do trabalho. E uma outra vantagem apontada pelos autores seria a redução de distrações, o que eu tenho dúvida se isso procede. Sinceramente, eu não sei se vai Os haver uma autores redução. não estavam na pandemia quando eles pensaram em algumas dessas vantagens. Exato, concordo. Eu creio que num ambiente offline, talvez assim, o potencial de haver distrações seja inclusive maior, até mesmo pelo fato de não haver um controle, né, sobre o exercício do trabalho. E um outro aspecto que eu trago como vantagem do trabalho em ambiente virtual seria uma vantagem para o empregador. Imaginemos, por exemplo, o que acontece com servidores públicos federais que residem em uma cidade distinta daquela em que eles trabalham. Esse servidor ele tem direito de receber um auxílio para custear o transporte. Agora, o trabalho sendo realizado de forma virtual, haveria uma economia por parte do empregador que deixaria de ter que fornecer essa verba indenizatória ao servidor. Em relação às desvantagens, os autores apontam que haveria uma dificuldade de se fazer um monitoramento da atividade de trabalho, haveria também uma falta de interação entre os colegas. Bom, uma outra desvantagem apontada pelos autores seria uma diminuição da sensação de pertencimento ao local de trabalho. Além disso, os autores destacam que, quando o trabalho é realizado em ambiente de home office, há um enfraquecimento do limite entre ambiente de trabalho e o ambiente doméstico. Fica mais difícil do trabalhador, por exemplo, separar o que seria um período dedicado ao trabalho do que seria aquele período dedicado ao descanso. As pessoas, às vezes, que realizam trabalho em home office, mesmo naquelas ocasiões em que elas estão relaxando, às vezes elas acabam interrompendo o período de descanso para responder um e-mail, para tirar uma dúvida de um colega de trabalho. Se eles Então, uma tivessem desvantagem. escrito isso na pandemia, eles saberiam que não existe mais horário de lazer no home office, Pois só é, de trabalho. sim. E uma outra desvantagem também apontada pelos autores seria uma maior exposição da vida privada no ambiente de trabalho. Isso estaria relacionado, por exemplo, à utilização de redes sociais, que acabam permitindo que a vida privada do indivíduo acabe chegando até o ambiente de trabalho. Os colegas passam a ter conhecimento dos hobbies dos colegas de trabalho, as pessoas passam a conhecer também as orientações políticas, ideológicas e tal. Então, isso é apontado também como uma desvantagem desse trabalho remoto. Bom. Ô, Guilherme, Sim? posso só fazer uma intervenção Claro. rapidinho?
Eu acho que dessas desvantagens aí do home office, que surgiu até um termo atual, que é aquele direito à desconexão do trabalho, né? Como a gente fica o tempo todo conectado no celular, na internet, aí acaba que o chefe, por exemplo, fica mandando mensagem o tempo todo, e aí foi feito um estudo falando que isso começou a causar depressão nas pessoas, porque mesmo quando elas estavam, por exemplo, em férias ou num período em que elas não deveriam estar trabalhando, recebiam mensagens constantemente em grupos de WhatsApp da empresa ou cobranças, né, de assuntos assim fora do horário do expediente, às vezes até nem que nem trabalham em home office, né, que trabalham mesmo fora, mas mesmo assim ficam sendo constantemente cobradas por conta dessas mensagens instantâneas, né, que a gente tem hoje, essa comunicação instantânea. Sim, com certeza, fica difícil da pessoa assim, se desligar totalmente do trabalho, né? Mesmo quando ela está descansando, ela está lá sujeita a receber uma mensagem, consequentemente ter que dar uma resposta diante dessa mensagem. Bom, mas prosseguindo, ainda a respeito desse novo ambiente de trabalho, os autores destacam, me perdi um pouco aqui, os autores destacam algumas novas oportunidades, algumas novas plataformas que oferecem oportunidades para o desempenho de tarefas. Aí eles mencionam, por exemplo, esse Upwork, que oferece oportunidades para desempenho de tarefas simples, mas que são tarefas que são mal remuneradas. Além disso, eles mencionam que existem esse microtasking, que, segundo os autores, isso se pareceria com uma nova linha de montagem. E uma outra característica mencionada pelos autores é o que eles chamam de gamificação. O que seria isso? Seria o fato de que as empresas elas têm cada vez mais utilizado de mecanismos que se parecem assim com jogos, mecanismos lúdicos, para implementarem atividades profissionais. Então, isso acaba sendo atrativo por parte do empregado, porque assim é uma atividade gostosa, mais menos formal, mas por outro lado, isso pode trazer prejuízos ao empregado, já que ele se sente atraído a realizar essas atividades, mas nem sempre essas atividades propiciam uma retribuição ao empregado. Então, embora sejam atrativas, na verdade, elas são extremamente benéficas para os empregadores, porque elas propiciam o exercício de trabalho por parte dos empregados, mas não necessariamente elas vão propiciar uma retribuição pecuniária ao empregado. Bom, dando prosseguimento, os autores ainda destacam que essas relações de trabalho virtual, elas envolvem algumas questões que causam bastante polêmica. E eles citam algumas. Por exemplo, como deve ser feito o tratamento relacionado à privacidade das comunicações pessoais feitas no local de trabalho ou com equipamento de trabalho. Por exemplo, até que ponto deve ser preservada a privacidade de um sujeito que se utiliza do e-mail pessoal, mas que utiliza esse e-mail pessoal no local de trabalho. Será que o patrão teria o direito de monitorar esse e-mail pessoal? Será que o patrão teria direito a monitorar essa comunicação pessoal, caso o funcionário realize uma comunicação pessoal por intermédio de um equipamento da empresa? Então, no capítulo 6º, eles mencionam o caso do Scott Siedel. É um caso que ilustra essa situação. Como é a história do Scott Siedel? Bom, o Scott Siedel deixou de trabalhar numa empresa e começou a procurar um advogado
para ingressar com uma ação contra o ex-empregador. Acontece que o Scott Siegel, antes de sair do emprego, ele deixou o seu e-mail pessoal conectado. E o patrão acessou o e-mail pessoal do Scott Siegel e tomou conhecimento, inclusive, que ele estava em contato com um advogado, se preparando para ingressar com uma ação trabalhista contra a empresa. Então, o caso foi levado ao tribunal e houve a discussão a respeito da legitimidade do controle exercido pelo empregador em um e-mail pessoal. Bom, além dessa questão envolvendo o sigilo, a privacidade das comunicações pessoais, os autores também ressaltam que o trabalho desempenhado em ambiente virtual pode ocasionar violações de direitos autorais. Por exemplo, se os empregados utilizam softwares que não são autênticos, se eles utilizam softwares piratas, por exemplo, isso pode ocasionar uma responsabilização ao empregador, caso essa utilização ocorra no ambiente profissional. O empregador também poderá ser responsabilizado caso os empregados façam algum download de um arquivo, de um determinado arquivo, ou façam um upload, disponibilize um vídeo ofensivo. Então, há essa discussão também a respeito de uma possível responsabilidade por parte do empregador em razão de uma violação de direitos autorais provocada pelos empregados. Além disso, o autor menciona também a questão de grupos virtuais formados por empregados. Até que ponto o empregador ele teria direito de controlar, de ter acesso a esses grupos virtuais compostos por empregados? E até que ponto aquilo que é falado nesses grupos particulares poderiam ocasionar uma infração do empregado em relação ao trabalho. Bom, para concluir, o autor destaca que ainda ocorre uma utilização bem tímida dos meios de solução online de conflito nesse contexto de trabalho virtual. Então, embora exista essa nova realidade, que é o trabalho virtual, o autor critica o uso tímido de meios online de solução de conflitos para a resolução de problemas surgidos nesse ambiente virtual. Bom, em princípio, a minha parte seria essa. Agora eu vou passar a palavra à Jéssica para ela prosseguir tratando das questões relacionadas à resolução de disputas no trabalho digital e depois ela fará a conclusão. Obrigada, Guilherme. Vou compartilhar minha tela. Você eu tenho que fechar. Interrompe, isso. Só interrompe a sua apresentação. Tá tudo certo aí, gente? Tá dando para ver direitinho? A primeira coisa é que eu acho que vocês devem estar se perguntando se é só um mau gosto ou o que tem a ver esse iceberg na capa da apresentação. Por que a gente escolheu esse modelo de apresentação para expor esse texto, essa parte do capítulo para vocês. E o iceberg, depois de ler o texto, foi a metáfora perfeita sobre como eu enxergo e eu e o Guilherme enxergamos essa situação. Porque a sensação que eu tenho é que, no momento, a gente está na pontinha do iceberg ali. A gente está todo mundo muito intrigado com essas novas relações de trabalho no ambiente digital. Hoje em dia, a gente tem uma realidade que tem a Uber dos Estados Unidos, o atendente, o funcionário do atendimento ao cliente dela está lá nas Filipinas.
Então, é uma dinâmica de mercado que a tecnologia propõe hoje, que ela é muito sedutora. A tecnologia sempre dá a gente a impressão de que você tem mais eficiência, você vai ter muito ganho de produtividade, você vai ter serviços prestados pela iniciativa privada de uma forma muito melhor para os consumidores. E, aos poucos, a percepção que eu fui tendo é que essa relação do mercado de trabalho ela vai se misturando muito com a relação do mercado consumidor e alguns conflitos vão surgir disso, de quando o mercado deixa de oferecer um mercado de trabalho com condições de trabalho para ser um mercado ditado simplesmente pelo consumidor e pelo que ele quer consumir. Atrelado a essa nova economia de compartilhamento que tem agora, que reflete uma visão muito imediatista dos usuários, que querem um serviço cada vez mais temporário, relacionado à sua satisfação pessoal. Então, essas questões, elas vão trazendo outras consequências que são muito profundas e que têm dimensões ainda não calculadas. E é essa parte que a gente entendeu que você vai chegando para o fundo do iceberg, porque a gente vai ter dimensões sociais, dimensões econômicas que ainda não estão muito bem calculadas diante de todas as possibilidades que existem desse trabalho no ambiente digital. Eu me lembro, eu me senti assim, bem velha quando eu comecei a ler o texto, porque eu tenho lembranças sobre como que a discussão de trabalho, qualquer aspecto digital envolvendo o trabalho começou. E os primeiros conflitos no judiciário que tinham eram relativos à privacidade do empregado. Por exemplo, o empregado acessou o e-mail durante o horário de trabalho. O empregador tem direito a monitorar isso ou não? O empregado teve a sua privacidade violada, se ele foi monitorado ou não. E os tribunais começaram a admitir um certo controle ao acesso aos e-mails realizados durante o horário de trabalho. O empregador estava ok de monitorar. Depois, essa discussão passou a ser sobre os conteúdos das publicações dos empregados nas redes sociais. Então, o que o empregado publicava no Facebook? Isso era prejudicial à imagem da empresa ou não? Então, as questões eram muito mais pontuais, muito mais restritas do que hoje. Já se discute a própria relação de trabalho em um ambiente digital. Então, mudou muito rápido. E como mudou a forma de trabalhar, também precisam mudar as formas de solucionar disputas dessas relações de trabalho. Esse é o ponto principal do capítulo 6. O que envolve, quais são os pressupostos que acionam esse gatilho das necessidades de solucionar essas novas disputas nesse novo formato? Primeiro, que tem essa economia de compartilhamento hoje, que é crescente, é uma tendência irrefreável, que os usuários hoje estão mais preocupados com a função, com usufruir determinado serviço, do que deter propriamente um bem. E isso faz com que ele tenha uma visão mais imediatista, fique mais atento apenas ao que está mais barato, ao que é mais acessível, e isso vai gerando reflexos sobre precificação de serviços, precificação de bens. Então, isso vai ter um reflexo econômico para frente, porque a gente ainda não sabe dimensionar como que vai ser esse novo comportamento ainda. Também tem uma questão relevante que hoje todos os prestadores... Só uma parte, Jéssica. Na verdade, a questão é até mais complicada, porque não se sabe nem que tipo de enlace jurídico que uma série de profissionais que, na atualidade, prestam serviços propriamente exercem. Porque um dos grandes debates envolvendo a uberização, que, inclusive, está todo mundo ansioso por uma decisão que vai sair de uma corte inglesa, que eles entraram agora, semana passada, umas 2 semanas atrás, eles terminaram a fase de debates e vão proferir uma decisão agora. É uma decisão esperada no mundo inteiro, por conta da importância da decisão dessa corte. É exatamente de qual natureza, na verdade, são essas relações. E aí fica, inclusive, essa guerra. Aqui no Brasil, inclusive, tem juiz que entende que é relação de trabalho, tem juiz que entende que não, e etc, etc, etc. E, na verdade, é uma forma completamente distinta de
de subordinação, de estruturação de prestação de serviço. Então, a gente está num limbo, tanto no âmbito do direito material, quanto do modo, inclusive, de dimensionar esses conflitos. Mas continue. É porque as plataformas, nesse caso, elas estão se colocando como intermediários entre o autônomo e o cliente, né? Então, isso gera alguns complicadores para essa relação mesmo. Outro ponto que é relevante para essa questão dos formatos de solução dessas disputas. O que eu vou listar aqui, gente, não é necessariamente bom ou ruim. São pontos que despertam esse gatilho, que disparam esse gatilho. Hoje, as tarefas todas desses autônomos, eles trabalham com uma tarefa de economia sob demanda, então a remuneração deles é vinculada estritamente ao que eles trabalharam. Então, essa relação autônomo-cliente e colocando a plataforma só como intermediário é muito relevante, porque você elimina o risco da ociosidade que era todo do empregador antigamente. Se você tinha um empregado, se ele vendeu ou não, quantas pessoas que ele atendeu no dia, ou se ele ficou totalmente parado, a ociosidade dele era exclusivamente a cargo do empregador. E agora, com esse tipo de economia sob demanda, a remuneração vai estar vinculada ao que ele efetivamente trabalhar. Então, isso você traz um risco para o autônomo, que também faz parte, né? Eu até concordo bastante com isso, porque é um estímulo à produtividade, mas a autonomia ela nem sempre é tão positiva e tem esse reflexo para a economia no futuro tão positivo assim. Porque eu acredito que o mercado ele realmente se autorregula em muitos aspectos. Mas esse argumento, às vezes, ele é muito confortável para quem não está na situação do desamparo, da falta de acesso, de oportunidade. Então, eu vejo com muita ressalva. Assim, eu acredito, sim, na autonomia do mercado, mas é preciso ficar atento também às questões sociais que essas relações vão despertar no futuro. O ambiente de trabalho digital, ele é desvinculado de uma sede da empresa? Eu então já sou menos otimista, eu não acredito na autonomia do mercado. Mas continue. Os trabalhadores, eles têm mais autonomia de horário, flexibilidade da remuneração. Eu também sou uma crítica desse sonho americano de que tudo que você quiser, você pode, desde que você se esforce e se mate de trabalhar. Realmente, é mais provável que você consiga, mas as oportunidades não é um cálculo tão simples assim. Acúmulo de função e maior impessoalidade. Então, esse acúmulo de função, a pessoa começa a ter vínculo com várias plataformas diferentes para poder fazer vários bicos e ter uma remuneração maior. Em compensação, há uma impessoalidade muito grande, tanto da plataforma, porque ela quer ter mais autônomos vinculados a ela, e também entre o cliente e o prestador de serviço, porque o cliente contrata a plataforma, é um prestador de serviço da plataforma. Então, ele não vai saber se é João, Maria, José. Ele fui. Peraí, gente. Parou aí? Gente, voltei? Desculpa. Meu computador, peraí. Só um probleminha no compartilhamento, só compartilhar de novo. Tá. Acho que ele não gostou do que eu falei, já bloqueou. Jéssica, quer que comente alguma Não. coisa? Se você fique à vontade. Se você tiver alguma colocação em relação a isso, aqui está reiniciando a apresentação. Ao tempo enquanto você volta a compartilhar o material. Mas fica a seu critério. Peraí, tá dando. Foi o meu preço que... Pronto.
tecnologia parece boa, tá vendo? Mas atrapalha isso. Tem essa maior impessoalidade, você tem restrições que são causadas a esses trabalhadores, aos autônomos que prestam serviço, porque eles vão depender necessariamente de avaliação dos consumidores, é uma ferramenta que toda plataforma usa porque é um filtro básico de mercado. Mas você também tem algumas restrições que são injustas. Às vezes, o cliente simplesmente não gostou de uma coisa mínima e dá uma nota horrorosa para o autônomo. E isso vai prejudicar a qualificação dele. Tem páginas que vão enquadrá-lo, oferecer o serviço dele de acordo com essa avaliação. Então, você inviabiliza e fica exclusivamente a cargo do que o cliente avaliou, e muitas plataformas não oferecem nenhuma forma de esclarecimento, que o autônomo possa se esclarecer o que aconteceu, se ele quer fazer alguma contraprova. Então, isso é um pouco complicado, porque o autônomo fica um pouco refém dessa avaliação. Quais são as plataformas pioneiras e quais são as plataformas mais na resolução de disputas e algumas outras que eu vou falar são plataformas que já têm um serviço muito consolidado no mercado. A Storm, ela é uma plataforma um início de uma ODR que foi desenvolvida pela Universidade de Massachusetts. Começou com um trabalho desenvolvido pelo Conselho Nacional de Mediação dos Estados Unidos, que representa as negociações das empresas de transporte aéreo e ferroviário. O Conselho Nacional de Mediação, ele interfere, né, nos acordos coletivos, mediante com árbitros e mediadores, para poder fazer a composição entre as empresas do setor e os sindicatos. Com a ferramenta Storm, desenvolvida pela Universidade de Massachusetts, ele visou pegar uma só etapa dessa fase de todo o trabalho que o Conselho Nacional de Mediação fazia. A Storm, ela trabalhou a fase de debate, que seria aquela fase de entrevistas, de composição de conflitos, a empresa faz as ponderações dela, o sindicato as outras, os empregados são ouvidos. Então, a Storm é só para essa etapa do debate, que eles queriam fazer um teste experimental de como isso funcionaria. Então, ele é desenvolvido por um grupo, a ferramenta foi desenvolvida por um grupo multidisciplinar, é uma ferramenta de ODR, e esse grupo era formado por cientistas da computação, estudantes de direito, mediadores, para poder tentar fazer com que esse debate fosse o mais efetivo possível. Então, como que funcionava basicamente? O sindicato e os gestores, cada um fazia a exposição dos seus problemas, ele era identificado, havia uma lista de interesses, listas de opções, cada um discutia, isolava-se as opções e aí havia uma proposta de soluções. Essa é a operação básica do Storm. Qual foi a vantagem que eles notaram em utilizar o Storm? Aumentou muito a eficiência real, porque os mediadores não precisavam mais ficar viajando tanto, então reduziu o tempo de trabalho, o custo com essas viagens e a administração do próprio projeto, porque fica tudo mais formatado e essas informações filtradas mais disponíveis. Melhorou o processo para os funcionários, porque os funcionários tinham a oportunidade de se expor anonimamente, então eles podiam falar sobre suas opiniões sinceras em relação às demandas individuais deles, não ficavam dependendo do que o sindicato ia consolidar para se expressar. O anonimato também tornava essa expressão dos funcionários em condições de maior igualdade, porque a empresa não saberia que foi ele que fez aquela requisição, então isso era importante. E também impedia a dinâmica de pensamento em grupo, porque a partir do momento que o funcionário podia se expressar individualmente e de forma anônima, evitava aquele reflexo de o grupo quer agir de determinada forma, né? A desvantagem: esse canal anônimo, ele atrapalhava um pouco o trabalho dos sindicatos, porque os sindicatos, eles
tinham dificuldade de fazer um filtro de uma frente, da frente do sindicato, porque as preferências individuais eram ouvidas. Mesmo com... Aí, a Storm foi basicamente experimental, porque ela não foi muito implementada, apesar de ter demonstrado esses ganhos de eficiência do debate, mas ela não foi muito utilizada. Ela serviu para poder avaliar quais técnicas funcionam bem, de ODR, funcionam bem em um ambiente online e quais não funcionam tão bem. Por exemplo, a dinâmica de grupo não funciona bem, mas essa parte de colher os depoimentos, a posição, os interesses de cada um, filtrar a documentação, a entrada anônima, isso funcionou bem. Mas, mesmo assim, a Storm ficou mais numa fase experimental. Uma outra ferramenta que os autores citam é a Upwork. É uma plataforma que ela visa a contratação de autônomos para serviços de redação, produção, artes gráficas, assistência administrativa. Então, o freelancer ele pode se cadastrar gratuitamente na plataforma e ele paga uma taxa toda vez que o trabalho que ele entrega é aceito pelo cliente. Os autônomos eles são avaliados pelos clientes, como qualquer plataforma, e o trabalho ele pode ser contratado, o autônomo ele pode ser contratado por valor fixo ou por hora base de trabalho. Se ele é contratado por horas de trabalho, ele é monitorado em tempo integral por uma ferramenta que chama Workview. E a Upwork ela faz uma coisa muito interessante, ela estimula que toda a comunicação entre o cliente e o autônomo seja feita dentro da plataforma. Inclusive, se tiver ligação, tem que transcrever e colocar tudo dentro da plataforma. Porque a Upwork viu que a documentação de todo o contato, ela evita conflitos no futuro, porque fica tudo muito bem registrado, o que cada cliente e autônomo trataram. De acordo com a Upwork, ela só tem 3% dos casos que viram algum tipo de conflito. E a própria Upwork, ela disponibiliza a ferramenta para que o autônomo e o cliente se acertem e tentem compor essa disputa entre eles. Apenas 1% dos casos, a plataforma registra que os clientes entram em contato com o suporte para ter uma assistência na resolução dessa disputa. Então, são números muito baixos assim, de problema, considerando que a diversidade de serviços que a plataforma disponibiliza. Os tipos de problema mais comum que ela tem é referente ao não pagamento do autônomo, ou uma reclamação do cliente de que ele recebeu um trabalho incompleto. E a maioria das vezes que eles já tiveram problema foi da falta de comunicação entre o autônomo e o cliente ou da comunicação, o registro incompleto dessa comunicação, e o valor médio das disputas é $200. A Upwork é uma plataforma diferente das outras porque ela mesma incentiva que as disputas sejam resolvidas dentro da plataforma, para que os trabalhos sejam concluídos e pagos, porque a plataforma só é remunerada se o autônomo recebe. Então, o trabalho tem que ser concluído, quitado para a Upwork receber. Então, isso é mais um motivo para ela querer ter poucos problemas e que isso seja resolvido dentro da plataforma mesmo. Quais os problemas comuns assim, que o capítulo descreveu que a Upwork já enfrentou? Eles colocaram o exemplo de uma escritora jovem, que ela estava começando a carreira dela, e ela teve 3 projetos rejeitados na Upwork, e um deles ela relata que ela fez o trabalho todo, só que o cliente falou que não ficou bom, não quis pagar pelo trabalho que ela fez, mas em seguida ele usou quase tudo que ela escreveu numa publicação que ele fez. Outras críticas que outras pessoas fizeram é que tem uma assimetria de poder entre o autônomo e o cliente, porque se o cliente falar, não gostei, não ficou bom, não atendeu minhas expectativas, qualquer motivo que ele inventar, ele é suficiente para barrar a remuneração que ele tem que fazer para o autônomo.
E também isso estimula, esse tipo de plataforma estimula um leilão de preços, porque às vezes o escritor está acostumado a ter uma remuneração melhor, dependendo de onde ele consegue emplacar os textos dele, e esse tipo de plataforma começa a ter um leilão de preço entre esse tipo de profissional. Eles também, muitos prestadores de serviços, eles criticam essa vigilância constante também do Workview, porque eles se sentem supervisionados o tempo inteiro, monitorados o tempo inteiro, mas a um custo para o cliente muito mais baixo, porque ele não tem nenhum benefício, ele não tem direito a férias, ele não tem direito a nenhum benefício social e nenhum encargo trabalhista, então acaba que para o cliente ele tem como te monitorar o tempo inteiro, como se ele fosse seu empregado, mas como é para uma tarefa específica e temporária, você consegue ter acesso a essa contratação de serviço por um preço mais baixo, porque você não tem uma série de encargos. Já outros comentaristas, eles elogiaram muito a experiência que eles tiveram com o Upwork, porque a própria plataforma tem esse mecanismo para prevenção, intermediar os conflitos, que é muito eficaz, e elogiou esse espaço que os trabalhadores têm para poder debater os conflitos com os clientes, porque isso é realmente raro nas plataformas. Quase nenhuma dá esse tipo de alternativa ou não dá com tanta eficiência. A outra plataforma que o artigo usa de exemplo foi o caso da Uber. E aí ele cita que a Uber ela tem vários problemas de ODR, tanto com os motoristas quanto com os clientes, porque muitas questões ficam sem resposta e sem um retorno satisfatório. E aí ele enumera que ele acha que a Uber tem tanto problema, os autores acham que a Uber tem tanto problema no atendimento ao cliente, porque o atendimento ao cliente é composto basicamente por pessoas que já trabalharam na Uber e são contratados de forma autônoma por uma agência de RH. E também tem muitos estrangeiros, então tem um entrave com o idioma que vai prejudicar a qualidade das respostas. Outra coisa seria o número muito elevado de reclamações por hora, que eles recebem muitas reclamações e isso às vezes eles não conseguem solucionar tudo com a eficiência necessária. A Uber ainda é ilegal em algumas regiões e isso interfere quando é necessário acionar os órgãos tradicionais de solução de conflito para alguma cooperação. Só que, por outro lado, a Uber alega que o atendimento ao cliente, todo mundo é muito bem treinado, que eu vou mostrar ali que tem muitas denúncias de casos de abuso sexual, de estupro, e a Uber fala que isso é extremamente exagerado e que ela investe muito na segurança dos clientes e dos motoristas. Aí, os usuários que a gente vai ter que fazer essa avaliação. A Uber, hoje, ela tem quais os maiores problemas? Primeiro, essa questão da autonomia dos motoristas versus a necessidade de reconhecimento de vínculo. Eu acho que todas essas plataformas, a gente tem um problema basilar nelas, assim, que são plataformas que chegam para a contratação de autônomo, a pessoa ingressa na plataforma entendendo a autonomia que ela possui, a flexibilidade que ela possui para trabalhar, mas passa um tempo ela quer um reconhecimento de vínculo e isso, às vezes, com um reflexo econômico, às vezes as empresas vão tendo um custo muito grande para se defender desse tipo de demanda e não era o escopo do trabalho, então eu não sei se chegaria ao ponto, mas poderia inviabilizar uma operação no futuro. E, por outro lado, as plataformas se veem apenas como intermediárias de apresentar o autônomo para o cliente. Então, ela faz muito por fazer essa intermediação e é remunerada apenas pela intermediação, ela se distancia dessa relação. Então, a consequência disso é que hoje a gente vê no mercado muitas ações de reconhecimento de vínculos, de motorista pedindo vínculo com a Uber, e a posição mais recente do TST foi por afastar esse vínculo, porque os motoristas dispõem de ampla flexibilidade para determinar sua rotina, seus horários de trabalho, os locais que eles desejam trabalhar, a quantidade de clientes que querem atender por dia, e que isso é incompatível com o pressuposto de subordinação que é básico das relações de trabalho.
Essa foi a posição mais recente que eu encontrei. Por outro lado, a Uber, ela tem muita denúncia dos clientes, muitas denúncias envolvendo... Eu fiquei muito chocada, assim, quando eu fiz essa pesquisa. São fontes, assim, de notícia, né? BBC, G1, então, o Intercept, mas parecem ter uma... Não vou dizer credibilidade, mas, assim, são coincidentes, pelo menos, as informações. E não sei qual a profundidade das pesquisas, mas, enfim, são dados que eles revelaram. A Uber registrou em 2 anos de atuação 6.000 denúncias de abuso sexual em 2 anos nos Estados Unidos. É uma quantidade absurda. Registrou também o assassinato de 19 pessoas e a morte de outras 107 em acidentes de trânsito. Uma outra reportagem semelhante. E aí teve uma reportagem do Intercept Brasil sobre uma denúncia de estupro que aconteceu em São Paulo por um motorista da Uber. E quando a polícia entrou em contato com a Uber para poder pedir as informações sobre o motorista daquele veículo, a Uber falou que só disponibilizaria se tivesse uma ordem judicial. Então, essas informações todas são concentradas nas mãos da plataforma e ela vai divulgar de acordo com a conveniência dela, óbvio, porque tem uma questão de sigilo também. Mas isso é preciso refletir como a gente vai conseguir ter a interferência necessária e também viabilizar o trabalho. E uma coisa legal que esse texto me trouxe assim, é que eu tenho muito mais perguntas e fiquei com muito mais intrigada, mais angustiada, com mais dúvidas do que respostas. Assim. Eu consigo expor para vocês os pontos que o texto trabalhou. Mas a minha conclusão, na verdade, são várias perguntas, porque realmente os problemas, quanto mais você vai analisando do que está por vir, vai pensando sobre isso, você vai tendo mais questões intrigantes para serem resolvidas. A prevenção de disputas. É fundamental que essas plataformas elas criem, ao mesmo tempo que elas disponibilizam uma forma de trabalhar diferente, elas também disponibilizem ferramentas para prevenir novos conflitos ou para solucionar esse tipo de disputa. Então, é preciso entender o que está impulsionando essas atividades, de quem são os interesses a serem atendidos, em que medidas os direitos estão sendo preservados, tanto dos autônomos quanto dos clientes. E aí, como medidas de prevenção de conflitos que o texto trouxe, ele listou várias medidas que a Upwork adota, que podem realmente ajudar e que na realidade dela previnem realmente muitas disputas. Então, ela tem uma plataforma de ODR, ela tem uma comunicação, ela estimula uma comunicação eficaz e contínua entre as partes, o autônomo e o cliente, para eles se alinharem melhor e evitarem divergência na conclusão dos trabalhos. Incentiva o bom comportamento por meio da pontuação, isso é uma característica comum das plataformas. Ela garante a competência dos seus trabalhadores, dos autônomos, por meio de testes frequentes de aptidão, verifica credenciais, faz entrevistas por bate-papo, por vídeo, bate-papo por escrito, para testar a aptidão do autônomo. Ela oferece qualificações para os autônomos e também tem uma classificação neutra do próprio autônomo, que ele pode se atribuir algumas classificações de acordo com o seu treinamento. Essas medidas contribuem muito para que, na realidade da Upwork, ela tenha menos conflitos a resolver. Então, são medidas preventivas eficazes. O texto fala de outro aplicativo, que é esse TaskRabbit, que essa ferramenta ela é como se fosse o Uber para tudo. Assim, a expressão que o texto usa é um Uber para tudo, um eBay de empregos, porque ele oferece serviços desde montadores de móveis da IKEA a lavadores de carro, serviços domésticos básicos, cortar um jardim. Então, ela tem uma diversidade de serviços muito boa e ela ajudou muito os autônomos na crise dos Estados Unidos, porque essa diversidade de serviços dela faz com que ela tenha muito a oferecer. Então, ela passa a ser uma boa ferramenta para os clientes que querem contratar um autônomo, porque já sabem que vão encontrar um profissional para qualquer coisa, qualquer serviço que ela quiser, vai estar disponível ali. Ela faz uma pré-seleção dos usuários para evitar
que os autônomos sejam muito prejudicados, então faz uma checagem mínima do usuário, realiza verificações dos executores da tarefa, então checa a identidade, checam antecedentes criminais, tem uma seção de orientações no aplicativo sobre um código de conduta básico mesmo, então ela consegue também ter uma atuação muito eficiente e evitar alguns conflitos. Quais os problemas que hoje essas plataformas enfrentam e o que é mais difícil para se ter uma ODR eficaz quando se trata de ambiente de trabalho temporário? Porque o que a gente já viu até agora é que empresas de e-commerce têm ODRs muito eficazes. O eBay foi dado de exemplo, outras plataformas também. Mas a ODR, para resolver disputa no trabalho temporário, ela ainda é pouco utilizada. E o motivo dela ser pouco utilizada expõe algumas questões relevantes. Por exemplo, a fragilidade da política econômica dos trabalhadores nesse ambiente, porque não tem uma categoria organizada, os autônomos não se expressam de uma forma coletiva, às vezes eles não conseguem se organizar para poder ter efeito e pressionar a plataforma em algum aspecto. Então, isso enfraquece muito a política econômica dos trabalhadores face à plataforma. Isso tem uma outra consequência que eu acho que vai ser um dos maiores problemas no futuro, são consequências sociais muito graves. Porque, assim, mais uma vez, gente, eu não tenho solução. Eu só levantei questões porque foi o que me afligiu. Mas, por exemplo, eu acho que esse tanto de autônomo hoje, e que é uma tendência crescente no mercado, a gente vai ter um problema previdenciário muito grande na Seguridade Social. Pode ter um problema na arrecadação, porque essas empresas, na medida em que elas se colocam como intermediárias apenas, elas se colocam como o que ela desconta do... Também não sei se todas as plataformas são assim, mas o que eu entendi é que elas se colocam como intermediárias. Então, elas descontam uma comissão do autônomo, mas que seria a comissão da empresa, da plataforma. E o autônomo que teria que recolher sua contribuição previdenciária, recolher os seus tributos certinho. E eu acho que isso vai gerar um problema muito grande para frente. Porque eu sei que, pelas leis de mercado naturais, a gente deveria confiar na capacidade de auto-organização das pessoas, mas quando você tem um trabalho, você é um empregado de uma empresa, ela retém na fonte as suas obrigações, sua contribuição previdenciária, o seu imposto de renda. Então, você recebe um valor líquido e aquilo ali é repassado para os cofres públicos. Quando você é só um autônomo, você deveria contribuir para a sua previdência social, mas a fiscalização disso fica muito difusa. Mas, na verdade, Jéssica, só para aproveitar essa fala sua, já te cortando, desculpe-me, mas, na verdade, o problema é muito mais grave, porque, na verdade, quando você está falando desse tipo de prestador de serviço em específico para as plataformas, que o capítulo, em alguma medida, mais comenta, no final das contas, você está falando de pessoas que têm um nível de rentabilidade que não permite, muitas vezes, a eles nem mesmo subsidiar os gastos básicos para a sobrevivência dele e da família. E uma pessoa que vive numa situação dessa, ela fica pensando no dia de hoje, no máximo no de amanhã mesmo. Mas ela não tem a menor capacidade de promover qualquer nível de programação para uma futura aposentadoria. Então, nós estamos diante de uma bomba relógio. Exatamente, porque Pode falar. Porque a sensação que me deu é que isso parece um ganho hoje, parece que todo mundo, autonomia, eficiência, um monte de serviço disponível, mas isso é uma bomba para o futuro, porque vai ser um retrocesso, vai ser na época de economia de subsistência, assim. Tem um filme que eu assisti, chama O Aluno, que eu fiquei muito intrigada, assim, sobre alguns países muito pobres, porque as pessoas tinham que trabalhar até o dia de morrer para conseguir se alimentar. Então, eu sei que isso é uma realidade no Brasil também muito forte, né? A maioria das pessoas também estão excluídas do sistema da Previdência, ou muitas pessoas estão excluídas do sistema da Previdência. Mas isso vai ficar cada vez mais grave, porque a gente vai chegar daqui a 30 anos ter pessoas muito pobres
que não contribuíram para a Previdência, então o governo não vai ter o que fazer por elas, porque não vai ter nem dinheiro, já não está tendo, né, disponível para a Previdência. Mas a bola de neve que isso vai gerar para o futuro, eu achei muito assustadora. É porque, na verdade, esse que é, para mim, o maior dilema nessa equação toda, para além da discussão toda que o pessoal do direito do trabalho faz em torno hoje, depois do toyotismo, agora do uberismo e etc., desses novos modelos, desses enlaces trabalhistas, digamos assim, de um modo bem atécnico, é que a preocupação é muito mais da vinculação hoje, óbvia, que é realmente muito relevante. Mas que a questão, como você está ponderando aqui, de índole previdenciária ou de seguridade, de um ângulo mais amplo, é o problema maior, porque eu não sei o que vai acontecer com essas pessoas numa determinada faixa etária daqui a algum tempo, porque em alguma medida, em alguns países, inclusive, dizem que, por exemplo, no Chile, que tem um índice enorme de suicídio de pessoas idosas, porque não tem uma previdência estruturada, por conta de uma série de movimentos que, em alguma medida, se reproduziram aqui entre nós. Mas, para mim, o problema maior é um problema que, quando a gente pensa especificamente nesse tipo de mão de obra, que o capítulo mais se detém acerca dele, você está diante de uma situação que é um tipo de remuneração que é o básico para a pessoa. Nem o básico para a pessoa sobreviver. Se a gente pega, por exemplo, os entregadores que nos prestam serviços, o nível de ganho deles é um trabalho extenuante, a pessoa fica rodando o dia inteiro para todo lado, e não ganha quase nada e mal sobrevive. Alguns, inclusive, têm narrativas, inclusive, muito delicadas da pessoa que fala que entrega comida o dia inteiro e passa fome. Literalmente, porque ele não tem dinheiro para comer. Então, se pensar que essa pessoa não está conseguindo auferir renda hoje com esse modelo, nem para a própria subsistência, quiçá para um futuro, para ele guardar em termos de futuro. Porque, ordinariamente, as pessoas que recebem valores e que não têm uma preocupação maior com esse projeto do futuro, já vão ter problemas, que já é uma classe abastada dentro da sociedade. Esse pessoal que a gente está comentando aqui, em específico, é um pessoal que está muito abaixo dessa discussão e que vai, no futuro, viver um quadro de... E eu tenho medo do que vai ser a sociedade, quais são os impactos disso para os próprios enlaces da sociedade. Então, isso, para mim, o grande dilema desse modelo, que ganha cada vez mais força, em todos os âmbitos, está virando uma forma de você dimensionar a prestação de serviços, grosso modo dizendo. É um problema de que... Até porque você chegar aqui na questão da tecnologia para dimensionar esse conflito, você primeiro precisaria de saber quais são os pressupostos para que você pudesse, inclusive, programar o ODR para facilitar, inclusive, o dimensionamento do conflito. Então, aqui a gente está num quadro de absoluta instabilidade. Exatamente. Só uma questão que eu gostaria de comentar a respeito dessa precarização, né, das relações de trabalho. É a seguinte situação. Há cerca de um mês, uma coisa que me chamou a atenção sobre essa precarização das relações de trabalho foi o seguinte: eu fui fazer uma pesquisa no site do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região, a respeito de um caso em que uma ação trabalhista que eu iria propor para um ex-professor de direito de uma faculdade de direito. E o que eu observei, e que eu desconhecia até então, é que as universidades elas têm contratado professores na condição de pessoas jurídicas. Então, essa questão da pejotização é explícita. E, assim, e grandes instituições, eu vi que, por acaso, eu achei um processo lá envolvendo uma pessoa muito conhecida do direito constitucional, envolvendo também assim, uma instituição bem reconhecida no país. Então, até mesmo no universo jurídico, tem havido essa precarização das relações de trabalho, né? Mas seria só essa observação. Pois é, e se nesse âmbito as coisas já estão desse modo, imagina quando você desce para a situação do ciclista que está fazendo entrega para você.
Ou seja, a gente está num... E no final das contas, porque essa questão da seguridade, ao fim e ao cabo, é uma forma que as pessoas acham que é um gasto, às vezes, inútil, né? Para muitas pessoas, que é dentro dessa perspectiva neoliberal propriamente dita, de esvaziamento do Estado, de que cada um tem que fazer o próprio controle e programação da vida. Mas até para você fazer uma programação da vida, você tem que ganhar algum valor que te permita fazer alguma programação da vida. Para a pessoa que ganha para comer, ou não faz nem para comer, como é que ele vai ter qualquer possibilidade de, no futuro, ter qualquer, digamos assim, rede de proteção social para quando ele não conseguir, ou ele não tiver mais força física para poder trabalhar? Então, e perceba que nós estamos ainda caminhando para uma coisa mais que o livro não aborda, mas que é uma discussão também muito forte, que é a ideia de você criar, inclusive, uma forma de benefícios, entre aspas, para as pessoas que serão inúteis do ponto de vista laborativo. Que existe uma discussão há bons anos, porque com o emprego de tecnologia cada vez mais massivo, vão ter um bando de atividades que vão desaparecer. E com esse bando de atividades que vão desaparecer, pessoas que não têm formação mais consistente, se para quem tem formação consistente, olha, nós aqui do direito estamos em alguma medida preocupados, em alguma medida, do que a tecnologia vai retirar em termos de necessidade dos nossos dons, assim, digamos assim, da nossa expertise. Quiçá profissões que envolvem trabalho mecânico, ou seja, coisas que são passíveis de serem automatizadas com até mais facilidade. Vai ter um bando de gente que não tem formação, não tem formação de índole nenhuma, que essa pessoa não vai fazer, ela não tem nem como trabalhar. Ela vai ser literalmente inútil para o sistema. Mas, professor... Pois não. Desculpa interromper. Mas isso também é uma questão quase cíclica na nossa história contemporânea, né? Porque todas as revoluções trouxeram essa... Mas diferente, Bruno. Mas é muito diferente. 7 bilhões de pessoas. Porque, na verdade, as revoluções que aconteceram no passado, a Revolução Industrial, etc., ela, em alguma medida, ela promoveu uma realocação dessas pessoas para outras funções. Então, acabava que a pessoa deixava de fazer uma coisa e fazia outra. Mas por quê? Porque você estava, na verdade, permitindo uma automação de uma força de índole basicamente física. Agora, a partir do momento em que você começa a trabalhar com uma automação e transformação de atividades intelectuais, intelectivas, cognitivas, vão ter pessoas que elas não vão ter nenhuma função dentro do sistema, no final das contas. Então, eu não sei se ela vai conseguir, e esse é um dilema, e isso é tematizado pelo pessoal do trabalho, e aqui eu estou falando, invadindo uma seara que não é a minha. Aqui eu só falo porque, como eu participo em especial o Instituto de Direito e Inteligência Artificial ao qual eu sou filiado, boa parcela do pessoal que está lá é do direito do trabalho. Então, eu fico acompanhando os debates fervorosos deles em torno do impacto da tecnologia no âmbito trabalhista. Então, aqui o meu pouco conhecimento da área deriva desse contato com gente que sabe muito mais do que eu, por óbvio do tema. Mas uma das preocupações é a preocupação que, ao fim, as pessoas, no final das contas, há uma preocupação muito grande no mundo inteiro, porque vão ter pessoas que daqui a algum tempo elas não vão ter mais qualquer possibilidade de empregabilidade. E essa é uma preocupação mundial. Não é simplesmente quando aconteceu na Revolução Industrial ou nas grandes revoluções que a pessoa acabava indo para outras atividades. Aqui, talvez essa pessoa não tenha mais o que fazer. Então, e por isso da discussão no mundo inteiro para se criar um tipo de auxílio para esse tipo de pessoa que não vai ter como promover qualquer atividade laborativa. E isso é um problema que, com esse avanço de plataformas, etc., desses novos enlaces, precisa haver uma preocupação maior
do direito, especialmente do direito do trabalho, do direito previdenciário, em torno dessa questão que me parece que passa meio ao largo. Ou até há uma preocupação muito grande com o direito do trabalho. Tem livros e livros. Hoje mesmo eu recebi 2 livros das interações de tecnologia e direito do trabalho. Mas na parte previdenciária, eu acho que tem ainda muito pouco material que, inclusive, precisa ser produzido. E o avanço da tecnologia atrapalha duplamente a parte previdenciária, porque ela atrapalha a parte previdenciária pelos autônomos que, às vezes, não têm essa disponibilidade de se organizar, não tem sobra para fazer essa contribuição regularmente, não se organizam para isso, e afeta duplamente porque essa parcela que vai ser excluída também vai ficar sem assistência. Então, você tem uma parcela, uma massa grande que não vai contribuir e vai depender do sistema no futuro, porque tem chance de gerar uma massa muito pobre daqui a 30 anos, porque não contribuíram sem ter esse suporte, e você tem a massa dos que vão ser excluídos pelo avanço da tecnologia, porque eles vão se tornar analfabetos, analfabetos não, inaptos para qualquer tipo de trabalho. É um inútil. A palavra é essa. O próprio Harari, ele fala isso em quase toda palestra que ele dá. Ele faz alusão a esse quadro, inclusive, de um futuro que é um futuro muito sombrio, que daqui a pouco tempo vão ter pessoas que não vão ter valia nenhuma em termos do que ele pode oferecer em termos de trabalho. Então, isso é uma coisa assustadora. E tem um outro ponto que essa discussão ainda se conecta, porque a partir do momento que a plataforma ela quer atender os clientes que querem ter o melhor ganho, o máximo de ganho com o menor custo, isso gera um outro reflexo, porque os clientes vão sempre procurar ferramentas que eles paguem menos por aquele serviço. Então, você tem 2 plataformas oferecendo tipo de comida, eu quero uma que vem sem frete. Se a 99 está dando um desconto, eu prefiro do que a Uber. E o cliente não vai querer saber quem que está suportando esse desconto. É o motorista ou é a plataforma? Quem que está te dando esse desconto? É a Uber ou a Uber está descontando do motorista os 20% de desconto que ela está te dando naquela corrida? Então, quando você transfere isso para o mercado do consumo, mercado de consumo, te dizer o quanto vale o trabalho, você vai tornando cada vez mais delicada a situação. Aí, por isso que o iceberg faz cada vez mais sentido na minha cabeça. Assim. Quando eu fui pensando sobre esses problemas, eu falei, gente, nós estamos na pontinha aqui em cima. Ainda tem um mundo de consequências graves. O Hugo acabou de apresentar aqui no chat um exemplo que ele pediu um motoboy para fazer um determinado serviço que gastaria e pagou R$40. Se ele tivesse pedido um Uber, teria ficado em 23. Ou seja, você está falando de uma precarização da função do motoboy. Então, quando você pega esse tipo de situação, e para nós, sob a ótica do usuário, é o que você bem ponderou. A pessoa pensa basicamente no cálculo básico de custo-benefício. O que é mais barato? Então, ele faz ali um leilão, entre aspas, e usa. Só que acaba que você está reduzindo o ganho de um modo muito peculiar. E o problema é que isso não tem muitas... Você falou assim, mas qual que é a solução disso? Não tem solução, porque sob a ótica de cada um é individualista, vai pensar no seu ganho momentâneo. Ele não vai ficar fazendo um cálculo, eu não vou fazer isso porque isso vai induzir, eu estou alimentando uma engrenagem perversa. Quase ninguém vai ter esse tipo de raciocínio. Então, o problema é que se não há uma preocupação de ingerência mínima em torno de criação de uma estrutura de controle disso para estabelecer pautas para de governança, então, o problema e o buraco vai ficando cada vez mais profundo. E todos esses aspectos... desculpa. Se me permite só um comentário, Jéssica, que ainda a gente está tratando da questão em que uma plataforma está trazendo a questão dos autônomos. Mas ainda tem a questão da substituição da tecnologia pela pessoa física, que foi o caso que o senhor falou outro dia, dos caminhões de transporte lá nos Estados Unidos, que estão já fazendo esse serviço dos motoristas. Então, nesse caso lá dessa tecnologia, desse jovem CEO lá, quantas pessoas num país como os Estados Unidos vão estar
desempregadas e automaticamente inúteis, né? Com essa nova plataforma que ele está oferecendo lá para o transporte. Exatamente, Sabrina. E assim, então, os só para pegar trabalhos... esse exemplo da que a Sabrina recordou, para usar a fala do Bruno, o que esse motorista de caminhão, ou esses milhares de motoristas de caminhão nos Estados Unidos, até porque nos Estados Unidos tem muito caminhoneiro também, o que esse pessoal vai fazer? Que tipo de atividade que ele vai prestar? Ele vai conseguir se recolocar em fazer alguma outra coisa? Todos. No país, se você pensar os Estados Unidos, que ainda tem uma estrutura, um suporte de educação maior, que o governo poderia focar na qualificação de mão de obra de uma forma mais eficiente, você ainda vê uma solução lá, uma luz lá no fim do túnel. Agora, no Brasil, sinceramente, dá um desespero de pensar. Mas eu vou ser muito sincero, eu não vejo esse sistema educacional tão bom assim nos Estados Unidos. Pelo contrário. Os Estados Unidos não é um bom exemplo. Se falasse da Alemanha, eu até concordaria com você, mas Estados Unidos... Era o meu próximo exemplo, porque na Alemanha... Não existe essa questão de uma formação. Não, mas os Estados Unidos têm uma vantagem, eu acho, professor. Porque mas só para pegar o exemplo dos Estados Unidos naquele documentário que, inclusive, ganhou o Oscar, o último Oscar, que eu esqueci o nome do documentário aqui agora. Indústria Americana? Indústria Americana. Que mostra lá o impacto daquela indústria chinesa, oriental, eu não lembro qual que é a nacionalidade, no lugar onde tinha sido ocorrido, né, a crise do mercado automobilístico. O que aconteceu com aquelas pessoas ali? Então, não dá para que nós... O problema é o seguinte, a gente precisa entender, e o mais complicado, e aqui a gente está, obviamente, dentro dos nossos limites aqui, mas o mais complicado é como que existe um movimento que vai ter um bando de gente que vai perder o emprego, vai ter um bando de gente que vai ser absorvido por essas plataformas. Essas plataformas, por óbvio, não vão oferecer para essas pessoas um ganho consistente, essas pessoas vão fazer para comer. E aí, automaticamente, você vai gerando um quadro de deterioração, que as chances de que essas pessoas consigam se recolocar vão se tornando cada vez mais complicadas. Então, o que fazer? Boa pergunta. O que eu quis falar sobre os Estados Unidos é porque, pelo menos, quando o governo quer, ele consegue alocar recursos e dar um direcionamento de uma forma mais rápida e eficiente para determinado segmento. Então, se ele quer qualificar a mão de obra desses caminhoneiros que ficaram sem função, ele consegue direcionar isso de uma forma mais eficaz do que aqui. Mas realmente não é pelo modelo de educação básica, mas porque quando quer, consegue ter recursos para se recolocar. Agora, a Alemanha realmente é muito diferenciada. Assim, quando teve essa questão dos imigrantes ilegais que estavam chegando lá, ela conseguia definir quanto ela conseguiria absorver, qualificar aquele pessoal. É muito legal. Assim, um nível de acolhimento muito incomparável, realmente. Mas essa questão que a Sabrina levantou da substituição da mão de obra por robôs, é um outro ponto que eu tinha colocado aqui, que seria nesse cenário mais extremo, assim, que vai chegar e que é um ponto de preocupação muito grande, porque essas pessoas vão ser fatalmente excluídas sem uma possibilidade de inserção. Mas, na verdade, o que eu acho triste disso... Mas já chegou, o problema é esse, não é que vai chegar. Porque vai chegar no motorista do caminhão. Mas já chegou, por exemplo, no telemarketing, no atendente do aeroporto, no cara que vai, como é que fala? Que recebe o seu estacionamento no shopping, e assim sucessivamente. Ou seja, já tem um bando de gente, porque toda vez que eu vejo, eu já devo ter falado isso para vocês, toda hora que eu olho para aquele totem no shopping para pagar o estacionamento, assim, eu sempre lembro, assim, um bando de gente, 3 pessoas perderam o emprego por conta desse totem aqui. Porque eram pessoas que ficavam ali o dia inteiro. Aí eu pensei, não, mas isso é natural, do emprego. Mas o que essas pessoas estão fazendo?
Aí ela se Os recoloca. empregos. Ela se recoloca ainda num outro emprego de mesmo nível. Por enquanto. Assim, a maioria das funções que já foram substituídas, elas têm, realmente eram trabalhos um pouco maçantes, repetitivos. Então, assim, para o profissional, teoricamente, seria muito bom ter um computador, uma máquina que pudesse fazer aquilo, desde que ela conseguisse se reposicionar do mercado de uma maneira que fosse melhor para ela. O meu medo dessa substituição é que a pessoa vai se reposicionar em condições piores, provavelmente, porque quanto mais a tecnologia avançar, mais essa pessoa vai regredir, porque o suporte de qualificação de mão de obra não vai chegar adequadamente. Então, o meu medo desse tipo de fenômeno em países igual o Brasil é esse, porque teoricamente a tecnologia é maravilhosa, e realmente é, gente. É um avanço. Só que as consequências sociais que a gente vai enfrentar são muito graves, assim. Esse artigo mexeu muito comigo nesse ponto, assim, porque eu acho que eu nunca tinha pensado sobre isso. Talvez isso me deixou mais intrigada por conta disso, porque eu nunca tinha pensado com tanta profundidade. Professor, só um... Desculpa. É só um comentário, assim, é porque quando surgiram esses aplicativos, por exemplo, o Uber, me dava a sensação de que eles eram tipo de engenharia civil, aí o engenheiro perdeu o emprego, ele pegava o Uber e aí era um quebra-galho, e aí você vê que aceitava a precarização da relação de trabalho ali de emprego. Mas aí depois o aplicativo, né, já está completamente imersivo na sociedade, aí os problemas ficaram caóticos, né? Era como se fosse assim, se fosse um quebra-galho, ok, né, precarizar minha relação de trabalho, porque eu vou usar isso aqui por 3, 4 meses e largo. Mas o que a gente vê aqui não, né? As pessoas fazem disso um meio de vida, e um meio de vida caótico mesmo. É como o senhor falou, né? Elas vivem pro dia seguinte. E na verdade, até o comentário que você fez aqui no chat, a nossa ótica de consumidor nos impede de perceber o impacto social da escolha. No final das contas, é isso. E isso diz muito do próprio paradigma, no final das contas. Que no final das contas, você está pensando no quê? O que é mais barato? O mais barato é fazer isso, então eu vou fazer. Dificilmente você vai fazer o raciocínio complicado, até porque isso é heurístico, é automático. E às vezes o consumidor nem tem conhecimento disso, não, né, professor? Você nem pensa, é automático. Você vai virar e fazer o que eu vou fazer? Eu vou fazer o mais barato. Resolve o meu problema? Resolve, vou fazer. E aí Inclusive, tem muita gente que vende carro porque é mais barato ter um Uber, andar de Uber, por exemplo. Ele faz uma conta e não pensa no impacto, porque eles nem calculam, né? Quanto que o Uber paga pelo funcionário, compensa, dá para ele pagar a Previdência, né? Dá para ele pagar o teto do INSS, a gente não sabe disso, né? Isso veio à tona principalmente agora com o coronavírus, né? Que veio um boom. Mas, assim, acho que é só aqui na academia. Acho que o consumidor do dia a dia nem... Não, ninguém está nem aí. A pessoa fez esse cálculo aí que você fez. A pessoa, eu não vou ter carro. Eu conheço inúmeras pessoas que não têm carro mais. Eu vou vender meu carro e vou andar de Uber o tempo todo. Porque é muito mais barato. Eu não pago IPVA, não pago gasolina, não tenho desgaste de revisão e etc. E é mesmo. As pessoas mantêm carro porque um ou outro por alguma contingência doméstica ou porque gosta de carro. Agora, do ponto de vista econômico, não justifica você ter carro mais. Do ponto de vista econômico. Ainda tem algumas pessoas que ainda fazem o cálculo, né? Eu acho que a maioria delas que é o cálculo do financiamento, né? Porque muitas pessoas financiam um veículo, compram um e, na verdade, paga o banco 2,5 veículos. E aí você fica naquela, não sabe se corre ou se fica, né? Você tem o pensamento social, qual as consequências do uso do aplicativo, o que isso vai gerar, e você enriquecer uma parcela minoritária da sociedade pagando esses juros abusivos aí. Pois é, mas vamos voltar. Esse ponto que a Marcela levantou, o exemplo do engenheiro, eu achei essencial para demonstrar quando que a teoria neoliberal se aplica. Porque no caso do engenheiro que tem formação adequada, quando o mercado ficou pouco aquecido, que reduziu a quantidade de obras, os engenheiros perderam muito emprego, o Uber foi uma ótima ferramenta para eles continuarem tendo uma fonte de renda enquanto isso.
Mas quando reaquecer e novas vagas para engenharia surgirem, é muito provável que essas pessoas se readequem se a relação custo-benefício estiver valendo a pena, que ele volte a ser um engenheiro e ele não ficará indefinidamente sendo um motorista do Uber. Agora, para pessoas que não têm uma formação básica ou que não têm essa outra opção, que seriam os entregadores, que têm uma condição mais simples, ou até os motoristas de Uber com uma condição mais simples, eles vão ficar refém desse tipo de trabalho por muito mais tempo, seduzidos pela autonomia que eles têm, pela flexibilidade de horários, mas às vezes sem essa consciência sobre um planejamento para o futuro, ou por falta de condição mesmo financeira, não por falta de consciência. Ô, Jéssica, posso só fazer um comentário? Mas eu fico pensando também até que ponto as pessoas com uma formação não tão simples assim também vão se manter por muito tempo, porque eu estava lendo uma reportagem outro dia, eu não sei se é o Elis, que o professor até comenta, que acho que é do TJ de Pernambuco, se não me engano, ele teve, acho que a vara de execuções fiscais, uma vara de execuções fiscais, ela foi, tipo, eles podiam extinguir ela, porque o Eli sozinho já estava fazendo o trabalho de todos os servidores daquela vara. Então, assim, não sei, eu penso que Isso até é um mito, trabalho mais... viu? É mito? Até porque lá tem 450 mil processos, não tem jeito do Elis resolver os problemas todos da vara, não. Entendi. Eu vi que tinha uma vara específica que Que é essa tinha uma vara vara... que eles estão fazendo o teste. Na verdade, o Elis ele trabalha em 2 pontos da execução fiscal, mas o que teve, na verdade, é que os servidores eles foram realocados para outras funções. Porque, na verdade, é o seguinte, no treinamento da máquina, você gasta mais material humano. Só que, com o passar do tempo, esse material humano ele vai se tornando desnecessário. Então, vamos pensar, por exemplo, eu estava vendo uma brasileira que trabalha na IBM para auxiliar em machine learning em museus, por exemplo. Então, para treinar para aquelas pessoas que ficam no museu, dando informações para as pessoas sobre coisas variadas, das obras, das mostras, etc, etc. Então, a fase, inclusive, que ela estava fazendo alusão é a fase na qual a gente vai contratar mais atendentes para auxiliar no machine learning. Só que isso acaba sendo momentâneo, porque o passar do tempo, depois que você tiver uma máquina que presta todas as informações para as pessoas dentro do museu, você vai precisar de ter muito menos atendentes para poder ficar fazendo guias, para tentar ficar mostrando. Você vai chegar lá no aparelhinho, vai colocar, ele vai te explicar o que é a obra, quais são as questões, você vai perguntar para o robozinho, para o chat, ele vai falar as questões que você tiver, porque você vai treinando com cada vez maior número de variações, né, de perguntas e etc, ele vai ficando cada vez mais proficiente. Você vai ter uma etapa de aumento da equipe, que vai ter uma necessidade, porque você vai ter que treinar o modelo algorítmico, mas vai ter no rescaldo uma desnecessidade dessas pessoas. Então, a curva sempre é uma curva de aumento da contratação para depois ter talvez até uma extinção da contratação. Então, isso vale em alguma medida para tudo que é passível de ser objeto desse tipo de treinamento. Mas não precisa ir. Basta vocês pensarem, por exemplo, que laboratório de análise clínica hoje é basicamente todo robotizado. Eu fiz um curso técnico, que é o meu curso de instrumentação na área industrial. Mas um dos cursos que eu poderia ter feito como curso técnico, no colégio técnico aqui da UFMG, era o curso de patologia clínica. Que se eu tivesse feito esse curso, à época, tudo bem que eu nunca exerci, ao fim e ao cabo, a função de técnico. Eu exerci um ano ali para cumprir tabela, que era obrigatório na época que eu fiz curso técnico. Mas era uma função que basicamente não tem mais relevância nenhuma, porque é tudo feito por uma esteira. Como, inclusive, foi aqui que num trabalho anterior, inclusive, eles apresentaram uma esteira. Foi no nosso. A Lígia que apresentou. Então, ou seja, há muito tempo não tem mais a necessidade desse profissional. E a pessoa fez uma formação técnica, etc, etc.
o curso era um curso que era o dia inteiro, o curso. E é uma análise, é uma profissão que exige uma tarefa cognitiva importante de análise, mas você conseguiu criar um modelo algorítmico que faz isso com uma proficiência, coloca né, o sangue lá, o que for, e ele faz a análise. Professor? Pois não. 2 pontos. Um sobre o que o senhor acabou de falar. Eu lembro que, assim, na época que eu estava no meu ensino médio, o sonho da minha mãe era que eu fizesse Cefet lá no Rio, que a Cefet me proporcionaria um curso técnico que, para ela, era garantia de emprego para o resto da vida, você ter um curso técnico de qualquer coisa que seja. Mas em relação à discussão que nós estávamos... Eu sou fruto disso, viu? Para minha mãe, ou deveria ser militar, ou então curso técnico. Eram as 2 possibilidades de segurança. Pois é. E sobre essa discussão que nós estávamos tendo agora, relacionada a esse problema de precarização por conta da tecnologia. E aí, é claro que hoje tem essa potencialidade da atual tecnologia em precarizar de forma devastadora as relações de emprego, de trabalho, como elas são vistas atualmente. Mas isso, certamente, se já está acontecendo no Brasil, já tem É que o Brasil realmente é um país de desigualdade social muito grande, e os Estados Unidos também não é um exemplo, porque lá eles vivem um neoliberalismo, é a tônica do neoliberalismo, assim, é o espelho que tem que ser seguido lá. Mas na Europa, que já deve ter um aporte tecnológico muito grande, lá funciona o quê? Através de uma regulação, porque, pelo menos essa discussão de efeito daninho da tecnologia não me pareceu ainda tão severa na Europa, pelo menos pelo que eu estou pesquisando, depois que eu vi algumas aulas. Lá é o que? Uma regulação sobre aquilo que está acontecendo? Na verdade, é porque eles têm um controle, até em relação ao uso dessas plataformas, mais consistente em relação ao que nós temos. Então, por exemplo, em alguns países essas plataformas elas não conseguem entrar, elas são proibidas. Isso na Alemanha não tem Uber, né? Pois é. Então, eles proíbem porque eles já percebem, inclusive, o próprio projeto que aquilo, em alguma medida, gera. Então, porque, na verdade, é o seguinte, as nossas preocupações são preocupações muito basilares, porque a gente ainda precisa, ou o cidadão brasileiro, na grande maioria, precisa pensar em sobreviver. Então, num país onde a grande maioria das pessoas estão pensando em sobreviver, as preocupações com um nível um pouquinho mais consistente de dignidade se tornam, às vezes, supérfluas, ou são vistas como supérfluas. E em países como esses, não. Eles têm que viver, até porque se a pessoa não estiver trabalhando, o próprio governo, às vezes, subsidia. Eles deixaram de ser estados sociais no sentido tradicional, clássico, né? Mas ainda há um aporte em relação ao cidadão em geral. Então, no final das contas, eles têm um âmbito de regulação maior do que o nosso. O nosso não, o nosso é esse oba-oba aqui, quem quiser chegar, abrir uma startup e empreender, e o negócio resolver o problema de alguém, ele cria um unicórnio e boa. Mas então, uma solução viável seria uma intervenção do poder público, efetivamente, né? Para que você, pelo menos, freasse esse caminhar. O problema é o seguinte, em algumas coisas o poder público ele consegue ter níveis de intervenção. Eu acho que esse que a gente está comentando, sim. Agora, quando a gente começa a analisar de um modo mais amplo a questão da tecnologia, eu acho que tem âmbitos que o poder público ele não consegue oferecer um nível de regulação que dimensione isso, que é o meu grande dilema, especialmente aqui para nós, aqui no campo do processo. Eu não sei até que ponto, ou da justiça digital, ou das cortes online, ou seja lá o que for. Eu não sei até que ponto que a gente consiga criar algum nível de regulação adequado. Está todo mundo querendo resolver problema. Então, como a tônica é de resolução de problemas, de eficiência, é aquilo que a gente já falou 500 milhões de vezes aqui, você acaba tendo uma miopia, uma incapacidade de entender o contexto na inteireza. Então, eu acho que isso talvez seja o nosso maior problema.
Mas diga. E a regulação do ponto de vista previdenciário já tem, né? Tributário tem. O difícil é implementar. Porque se não é pela fiscalização, depende só da proatividade de cada um, né? Para poder cumprir, né? Fica complicado. Mas sobre o que a Carol falou, hoje eu vi uma notícia no estado de Minas que achei tem a ver, Carol, com esse interesse que os órgãos públicos estão tendo de trazer mais automação para o trabalho. E aí a reportagem, a notícia era a seguinte: 1 a cada 6 servidores podem se aposentar em 5 anos, mas a União quer evitar concursos públicos, porque a meta é digitalizar todo o serviço que for possível. Então, isso que você falou, eu acho que assim, em 5 anos a gente vai ver assim, muito diferente o cenário. E aí o pessoal que está formando, pensando em concurso, repensando, né? Não está repensando a carreira hoje, né? Quem está começando o curso, acho que vai encontrar um cenário muito complicado no final. A profissão de concurseiro é uma profissão, né? Cada vez mais complexa. Enfim, mas essas questões do trabalho temporário é o que dificultam a ODR ser utilizada para solucionar esse tipo de disputa, que é diferente do e-commerce, que ela é muito utilizada, para solucionar questões de trabalho, ela já é pouco utilizada. Quais os outros aspectos que dificultam a baixa utilização da ODR por essas plataformas? As plataformas, elas entendem que elas apenas conectam cliente autônomo, então elas não se sentem responsáveis por solucionar o conflito que der entre eles, ela só é uma intermediária, só aproxima esses dois, então ela facilita a vida do cliente porque ela oferece vários prestadores de serviço. Ela facilita a vida do prestador de serviço porque ela tem uma carteira de clientes. Então, essa aproximação que eu acho que faz que ela não precisa se empenhar muito em solucionar esses conflitos. Por outro lado, as plataformas também não incentivam a comunicação direta entre cliente e profissional. Por quê? Se eles começarem a estabelecer relações privadas entre eles fora da plataforma, ela perde o sentido de existir. Então, ela fica nesse meio termo aí de distanciá-los, mas também aproximar só para que a prestação de serviço ocorra e sem estreitar muito. Outra coisa que precariza um pouco as as relações de trabalho no ambiente digital é que essas empresas de tecnologia, elas têm pouquíssimos empregados internos, que têm todos os benefícios trabalhistas, e um grande grupo de autônomos. E um outro fator relacionado à prevenção da resolução de disputas online é que a própria plataforma é que decide o que ela vai levar em consideração, qual o problema que ela vai levar em consideração, ela que vai avaliar os interesses envolvidos, ela que vai decidir se a intervenção que ela está dando é adequada ou não. Então, isso também dificulta a utilização de ODRs. E já caminhando para a conclusão, desde 1994, 2 professores eles escreveram um livro chamado Os Trabalhos no Futuro, e eles já previam uma tendência que seria em direção do mercado, em direção a empregos remunerados temporariamente, sem benefícios, que essa divisão de colarinho azul e colarinho branco, com menos trabalhos decentes e permanentes em fábricas e escritórios. Então, é uma visão que ele já, em 94, ele já conseguiu visualizar, acho que o que a gente está levantando hoje, de questionamento sobre essa nova forma de trabalho. E aí, as conclusões, eu vou falar as conclusões do artigo e depois as minhas, que elas não existem, só dúvidas, mas acho que favorecem o nosso debate. As conclusões que eu tirei do artigo são que realmente a tecnologia, ela facilita muitos aspectos. Ela melhorou muito o acesso à justiça em várias áreas, melhorou o tempo de tramitação dos processos, o acompanhamento. Então, ela favoreceu muito a justiça e o acesso à justiça em vários pontos. Mas ela está gerando também um número muito grande de disputas no ambiente de trabalho digital, só que sem fornecer meios online para essa solução, para solucionar esse tipo de problema e para preveni-los. E aí o artigo ele aponta como problemas que as plataformas existentes elas divulgam pouco os dados
aos trabalhadores. Então, elas coletam muitos dados, mas elas filtram muito o que elas vão repassar, dando uma satisfação ou como política para esses trabalhadores. Ela concentra a informação dela e decide o que ela vai repassar. O mercado de trabalho digital, ele se tornou um espelho do mercado consumidor. Então, quem dita muito qual a política que vai ser adotada, avaliação, retorno, é o mercado consumidor, que nem sempre está preocupado com a qualidade, com a durabilidade daquela relação, com a qualidade de vida que o autônomo tem, se ele está sendo bem remunerado, se ele está satisfeito na profissão dele ou não. O mercado consumidor, acaba que ele fica assim, os clientes, né? São interesses muito variados e muito individuais. Então, isso dificulta muito que essas relações no mercado digital elas tendem a ser mais benéficas no futuro. Tem um contexto que não há uma preocupação com interação e satisfação a longo prazo, e a sombra da lei em razão dessa falta de benefícios, mas essa economia de compartilhamento, que é uma visão mais imediatista de consumo, ela realmente não está preocupada com a durabilidade da companhia e a satisfação, né? E uma interação duradoura. E também não é realista, os autores colocam, não é realista esperar que os mecanismos de solução de disputa preencham as lacunas que a legislação hoje está deixando sobre como tratar essas relações. E aí o que eu perguntei aqui é o que deve ser feito? Aí eu tenho várias perguntas, porque eu não tenho a menor ideia de como resolver todas essas questões que estão surgindo. Assim. Por exemplo, é preciso definir regras de competência mínima para como que essas relações, como que o autônomo vai acionar a plataforma, qual vai ser a competência territorial para exercer esse direito. Porque para a CLT, por exemplo, quando a empregada é do local da prestação, a doutrina já defende que pode ser o domicílio do reclamante em alguns casos. O CPC predomina o domicílio do réu. Mas quando o autônomo vai acionar uma Uber da vida para questões civis, não pedindo reconhecimento de vínculo, ou quando ele quer acionar uma outra plataforma, quais são as regras de competência que vão regulamentar isso? Seria uma solução ter uma legislação mais detalhada sobre esse tipo de relação, sobre como que isso vai se portar daqui em diante, ou uma regulamentação também excessiva vai engessar a dinâmica da operação, porque o nosso sistema já é muito confuso, a gente já não é por falta de lei que o Brasil não deu totalmente certo. A gente tem uma legislação muito detalhada, só que é pouco eficaz. Então, legislar demais também pode engessar e inviabilizar a dinâmica de algumas plataformas. Como não tornar precárias as condições de trabalho? Eu também não sei, porque a tendência é que cada vez mais o consumidor queira pagar menos e a plataforma vai espremer mais os autônomos, que vão depender mais cada vez daquilo. Então, eu não sei como que seria essa solução. Como evitar um desastre da Seguridade Social no futuro? Boa pergunta. Quem souber responder ganha $1 milhão, porque é difícil encontrar uma solução para isso. Solução por negociações coletivas consistentes seria uma opção, mas aí volta para aquela discussão de sindicatos, se isso aqui é um modelo eficaz, funcionou bem no Brasil ou não, quais ganhos que teve. Acho que teve muitos ganhos até certo ponto, até se politizar demais, mas qual a força que os trabalhadores teriam para se expressar, como que eles se organizariam em relação a isso? Essa autorregulação do mercado, pautada pelo interesse do consumidor, ela pode ser muito perigosa, porque nas companhias que têm os empregados vinculados diretamente a ela, elas têm um vínculo maior, é muito mais pessoal a relação, assim. A convivência te faz querer saber se a pessoa realmente está bem, se ela está satisfeita com o trabalho, o que pode ser feito para poder melhorar. Então, essa relação de mercado, em que só tem o autônomo e o cliente e uma intermediária, ela pode ser um pouco perigosa, porque quem vai ditar esse consumo vai ser o cliente apenas. Normalmente né? Mas fica uma coisa muito mais direta, esse poder de espremer o valor, ficar esse leilão de preço de serviço, então é bem complicado.
E um outro ponto que eu já vou concluir, que me chamou muita atenção, eu vi no final de semana o documentário que a Carol mandou sobre o crédito social na China, e eu fiquei muito preocupada com esse capitalismo de vigilância, porque, e aí eu vou entrar nessa questão do livro específico, mas que ela fez um questionamento que será que a gente quer ser mestre da informação ou a gente vai ser escravo? Porque tudo está caminhando para que a gente seja completamente moldado sem perceber. Como se aquilo fosse um desejo nato seu de consumir aquilo, de apreciar aquele produto, de achar que precisa daquilo. E aí, a gente que ainda tem um pouco mais de consciência, você consegue se sentir um pouco mais mestre da informação. Mas a maioria das pessoas hoje está tendo consumo induzido o tempo inteiro, meramente escravos, assim. Eu tenho certeza que os meus avós, se eles tivessem um celular e aí abrisse o Instagram, tivesse lá oferecendo um produto que minha avó acabou de falar que ela gosta de usar na cozinha, ela ia achar aquilo sensacional, fantástico, como que ele adivinhou o que eu estava querendo. E isso eu acho que para a grande maioria da população, eles não têm a menor percepção do quanto isso é indutor. E aí no capitalismo de vigilância, da Shoshana Zuboff, o professor já comentou sobre ela, ela começa a entrar nessa questão de como que esse capitalismo de vigilância é o próximo fator econômico relevante, como esses dados vão ser monetizados, porque é o que vai importar para qualquer esfera de consumo. Então, ela fala que o capitalismo de vigilância, ele monetiza os dados adquiridos mediante esses mecanismos de coleta, que muitos são questionáveis, que vende esses dados e controla o comportamento de mercado para predições de comportamento. Isso é que eu acho muito interessante, porque não tem tanto tempo assim, a gente começou a discutir lojas que vendiam o cadastro dos clientes. A loja passou meu telefone para uma empresa, compartilhou o meu e-mail para uma empresa, que absurdo era isso. Agora, a gente baixa o aplicativo, ninguém lê termo de confidencialidade nenhum, pode falar, eu tenho acesso a todas as fotos que eu quiser, e aí já faz um mapeamento da sua vida inteira e dá um pânico de pensar que isso é o que tem valor no mercado hoje, que isso é o que todas as empresas do mundo estão querendo, saber o que você acessa, o que você consome. E aí ela fala as 4 características principais desse capitalismo de vigilância, que seria focado mais e mais, cada vez mais na extração de dados e na análise desses dados, porque hoje os dados já são coletados, o difícil está sendo um filtro, assim, mas os dados estão sendo coletados a todo tempo. Novas formas contratuais, usando monitoramento computacional e automação, então você fica lá aderindo em termo de confidencialidade, termo de adesão, como é que é? Qual termo lá de adesão dos aplicativos? Sem ler nada. Desejo de personalizar e customizar os serviços oferecidos para os usuários. Isso aqui é muito legal, porque o ser humano é muito narcisista. Então, a pessoa molda tudo como se fosse customizado para você, que é tão especial e merece ter uma coisa super exclusiva, direcionada para atender suas necessidades. Então, isso aqui eu acho que é uma coisa assim, muito fácil das pessoas cederem informação para ter de retorno algo muito personalizado, customizado. E uso de infraestrutura tecnológica para executar experimentos no futuro em seus usuários e servidores. E aí, só para concluir, ela faz uma colocação que é muito legal, que o mundo online, que era gentil conosco, é agora onde o capitalismo está desenvolvendo novos meios para extração de dados em vez da produção de novos bens. Portanto, ele vai gerar intensas concentrações de poder que ameaçam núcleos de valores como a liberdade e a privacidade. E aí chegamos ao ponto de ter o crédito social na China, que é exatamente isso, um estado totalitário, coletando dados e controlando a população de uma maneira absurda. É de tirar o sono. Enfim, gente, desculpa se eu trouxe muitas angústias para a noite de vocês, mas foi a percepção que eu tive de ter contato com essa matéria. Beleza. Deixa eu terminar aqui.